Sessão ordinária do primeiro período de reuniões ordinárias do terceiro exercício de mandato da 16ª legislatura. Convido o assessor Fernando para fazer a leitura da Bíblia. Boa tarde a todos. Faremos leitura do livro de Romanos, capítulo 14, versículo 17, que diz assim: Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Amém. Obrigado, Fernando. Passo o expediente para o primeiro secretário Vinícius Ferreira para fazer a leitura. Não tem votação de ato? Não. Boa tarde a todos. Ofício 29, 2019, 2 de abril de 2019. Excelentíssimo senhor Gênio Zanona, presidente dessa casa, referente ao cálculo atuarial 2019. Previdência Social do município de Campinas, Rio Grande do Sul, a Previcamp, por seu diretor e presidente abaixo assinado, encaminha a Vossa Excelência a avaliação do cálculo atuarial 2019, conforme o anexo da referida autarquia. Atenciosamente, Hernani Esperanceta. Leitura da emenda aditiva número 1 ao projeto de lei 06 de 2019 do Executivo, que passou a tramitar nessa casa com o número 17 de 2019. Estabelece normas para a utilização racional e eficiente da água disponibilizada para o consumo e da outras providências. Remunera o parágrafo único do artigo 6º do projeto de lei 6 de 2019 do Executivo, que passou a tramitar nessa casa 17 de 2019, acrescentando no mesmo artigo do inciso 2º com a seguinte redação. Artigo 6º. Inciso 2º. O Poder Executivo divulgará o número de telefone para que os consumidores da água dessas regiões tenham acesso à comunicação todos os dias da semana, incluindo sábado e domingo e feriados. Justificativa. A alteração proposta visa aprimorar o serviço público prestado, garantido acesso ao canal atendimento para todos os dias da semana para que possam comunicar qualquer problema referente ao abastecimento de água da região. Campinas Grande do Sul, 4 de abril de 2019, vereador Cleverson Antônio Cordeiro Dalprá. Leitura do indicativo de projeto de lei número 5 de 2019. Dispõe sobre a concessão de isenção do pagamento da taxa de emissão da licença de estacionamento preferencial aos idosos e ou pessoas com deficiência, no âmbito do município de Campinas Grande do Sul, Estado do Paraná. Artigo 1º. O Poder Executivo isentará os idosos e ou pessoas com deficiência do pagamento da taxa de emissão da licença de estacionamento preferencial no âmbito do município. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de promulgação, Campinas Grande do Sul, 4 de abril de 2019. Vereador Anderson de Jesus Cardoso, vereador primeiro secretário Vinícius Ferreira. Leitura do projeto de lei número 25, de 8 de abril de 2019. Dispõe sobre a obrigatoriedade da fixação em local visível dos estabelecimentos de saúde da lista de médicos, odontológicos, enfermeiros e outros profissionais da saúde e demais colaboradores que estejam lotados no respectivo estabelecimento de saúde e que prestem atendimento à população. Artigo 1º. Ficam os hospitais públicos e conveniados à rede pública municipal de saúde, privados, pronto-socorros, unidades básicas de saúde, UBS, ambulatórios sediados no município e demais estabelecimentos de saúde, obrigados a divulgar em local visível, nas entradas principais de acesso ao público, a lista dos médicos, odontológicos, enfermeiros e outros profissionais da saúde e demais colaboradores, que estejam lotados no respectivo estabelecimento de saúde e que prestem atendimento à população. Parágrafo único. A informação será atualizada previamente sempre que houver alterações e deverá ser fixada em edital ou em moral de avisos, em cartaz, placas ou outro meio adequado e conterá, primeiro,
foto com a identificação contendo o nome completo, cargo, número do registro profissional, se houver, e matrícula funcional. Segundo, o nome dos responsáveis administrativos do estabelecimento, identificados na forma do inciso anterior. Terceiro, o nome dos chefes de equipe durante a escala normal de trabalho e durante os regimes de plantões. Quarto, escala completa de trabalhos, contendo os dias e horários de trabalho de cada profissional. Artigo 2º. As informações de que se trata o artigo anterior serão amplamente divulgadas, inclusive no site do município de Campinas do Sul, podendo, inclusive, divulgá-las nas páginas oficiais das redes sociais ou em ferramentas disponibilizadas na rede mundial de computadores. Artigo 3º. No caso das unidades pertencentes à rede municipal de saúde, o não cumprimento da lei sujeitará os responsáveis das sanções administrativas a serem definidas e regulamentadas pelo chefe do Poder Executivo mediante ato próprio. Artigo 4º. Para o cumprimento do disposto nessa lei, estabelecimentos de saúde da rede pública utilizarão a estrutura já existente como quadros de aviso e demais materiais de consumo, a fim de não gerar novas despesas. Artigo 5º. Essa lei entrará em vigor 30 dias após sua publicação. Campinas do Sul, 8 de abril de 2019, vereador Anderson Jesus Cardoso. Requerimentos. No requerimento 74, 2019, vereador primeiro secretário Vinícius Ferreira, solicitando junto à Secretaria de Infraestrutura que seja realizada a instalação de um ponto de ônibus na entrada do bairro Canelinha, próximo à BR-116. Requerimento 75, 2019, vice-presidente vereador Felipe Veiga, solicitando a inclusão do contrato de concessão do transporte público com a responsabilidade por parte da empresa contratada para realizar as implementações e manutenções de terminais rodoviários e pontos de ônibus necessários dentro do município. Requerimento 76, 2019, vereador Anderson Jesus Cardoso, solicitando a criação do Fundo Especial para a Gestão dos Recursos Provenientes de Honorários de sucumbência. Requerimento 77, 2019, vereador Anderson Jesus Cardoso, primeiro secretário, vereador Vinícius Ferreira, solicitando, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, que seja feito o cadastro do município no Programa Família Paranaense, FPFP, junto ao Governo do Estado. Requerimento 78, 2019, vereador vice-presidente Felipe Veiga, solicitando um estudo técnico para a eventual criação de uma Secretaria de Inovação e Tecnologia no município de Campinas do Sul. Requerimento 79, 2019, vereador primeiro secretário Vinícius Ferreira, solicitando que seja feito com urgência a manutenção e construção de calçados em alguns pontos do bairro Jardim Paulista. Requerimento 80, 2019, vereador Cleverson Dalprá, solicitando que seja realizada uma nova instalação de água na localidade de Vila Esperança. Quer cobrar lá? Quer cobrar rapidinho? Eu já leio. Cobrar rapidinho lá. Ofício 153/2019, referente ao ofício 37/2019, Câmara Municipal de Suzano. Resposta. Senhor presidente, em atenção ao ofício 37/2019 desta entidade, agradece e cumprimento o Legislativo de Campinas Grande do Sul pelas condolências em homenagem aos familiares das vítimas do atentado da escola Raul Brasil, ocorrido no último dia 13 de março. Sendo que havia, no momento, aproveito o ensejo para renovar nosso protesto e estima e consideração, atenciosamente, vereadora Gérice Rego Leone, presidente. Ao excelentíssimo senhor Cleverson Antônio Cordeiro Dalprá. Nota de esclarecimento, Prefeitura Municipal de Suzano, Estado de São Paulo. São nos momentos de dificuldades que encontramos os valores que muitas vezes se parecem esquecidos. Nossa eterna gratidão pelas condolências enviadas à cidade de Suzano em decorrência ao atentado ocorrido na Escola Estadual Professor Raul Brasil. Suzano é grato pela atenção que recebe nesse momento desta Casa de Leis e às vésperas de comemorar 70 anos de emancipação política, 2 de abril. Fica a certeza de que todo o caminho será recompensado. Prefeito Suzano Rodrigo de Souza Achisui. Não, mas acho que o doutor acabou. Tá. Leitura do projeto de lei 24, de 4 de abril de 2019, vereador
Vice-presidente Felipe Veiga. Proíbe a aquisição, o manuseio, a utilização, a queima e a soltura de fogos de artifício em eventos realizados pelo Poder Público Municipal em todo o território do município de Campina do Sul e da Altas Providências. Artigo 1º. Fica proibida a aquisição, manuseio, utilização, a queima de soltura de fogos de artifício em qualquer eventos sociais, festas e acontecimentos providos pelo Poder Público Municipal. Inciso 1º. A vedação prevista no caput se aplica também à relação aos eventos, festas e acontecimentos que recebem subvenção do Poder Público. Inciso 2º. Excetuam-se a regra prevista no caput desse artigo os fogos de vista, assim denominados, aqueles que produzem efeitos visuais sem estampido. Artigo 2º. O Poder Executivo poderá regulamentar a presente lei. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na sua publicação, revogadas as disposições contrárias. Vereador, vice-presidente Felipe Veiga. Leitura do requerimento 81/2019, vereador Lucas Sene. Solicito que seja feito um acesso para cadeirantes em frente ao Banco Bradesco na sede do município. Passamos para a ordem do dia. Comunico ao plenário a concessão de licença maternidade da vereadora Ana Carolina Mascarenhas Ferrer, nos termos do artigo 77, inciso 3 do regimento interno desta Casa. O período requerido pela vereadora é de 60 dias a contar do dia 27/3/2019. Requerimento 65/2019, única votação. Do vereador Sérgio Cavagna, solicitando estudos para a criação do Departamento Antidrogas especializado na educação social junto à juventude do nosso município. Senhor presidente. Discussão e votação. Boa noite, obrigado pela oportunidade da palavra, senhor presidente. Esse requerimento ele é pautado nos últimos acontecimentos aí onde tivemos em bairros distintos a morte de 2 jovens aí vítima do tráfico de drogas. Então, baseado nessas ações aí dos últimos dias é que elaboramos esse requerimento. Votação. Requerimento 65/2019 aprovado em única votação. Requerimento 66/2019, única votação, solicitando a disponibilização de um guarda municipal ou vigilante da iniciativa privada no período em que o CAPS do Jardim Paulista está em atividades, horário de expediente. Vereadores Amarildo Alegre Bandeira e Sérgio Cavagna. Discussão e votação. Senhor presidente, essa medida eu acho que ela deve ser tomada com a finalidade de preservar os servidores e até alguns dos pacientes que frequentam o CAPS Jardim Paulista. Relatado por alguns servidores lá daquela unidade, alguns já sofreram agressões porque estão tratando ali com pessoas debilitadas mentalmente e, inclusive, temos ali dificuldade até para alocar servidor para aquele setor da saúde do município. Então, acho que se faz necessário. O pedido a gente fez em conjunto com o vereador Amarildo, porque fomos procurados aí por servidores daquela estação de trabalho. Votação. Requerimento 66/2019 aprovado em única votação. Requerimento 67/2019, única votação, solicitando a informação no número de pessoas que estão sendo atendidas no CAPS do Jardim Paulista. Vereadores Amarildo Alegre Bandeira e Sérgio Cavagna. Discussão e votação.
Votação. Requerimento 67 de 2019, aprovado em única votação. Requerimento 68 de 2019, única votação. Solicitando a elaboração do projeto de asfalto na rua Leonardo Senen, na sede do município, e incluir a via na programação e execução de obras. Aqui está todos os vereadores. Coloco em discussão e votação. Requerimento aprovado em única votação. Requerimento de informação 69 de 2019, única votação, solicitando informação referente ao processo de compra de veículos adaptado para o uso da PAI do município. Vereador Vinícius dos Santos Ferreira. Discussão e votação. Boa noite a todos. Eu coloquei esse requerimento, presidente, vereadores, de informação, já também por causa de um processo um pouco lento. Eu estive ano passado no governo do estado, junto com o presidente da PAI, Claudinei, e na época, hoje o Marquinhos lá é o diretor, mas na época era a Cirleia, né, solicitando um veículo adaptado, que fosse um ônibus ou uma van, e o município foi contemplado através do fundo estadual de ação social para o fundo municipal, né? O valor já está disponível ali na conta, R$240 mil, que dá para comprar um ônibus adaptado ali. Então, eu venho fazendo esse requerimento de informação, pedindo informações ao executivo para saber como está o trâmite e se já entrou em licitação e como que está esse andamento desse processo aí. E vai ser de grande valia para os alunos da PAI, que hoje contam com o transporte público, com o transporte escolar, mas da prefeitura. E eles, presidente e vereadores, eles dependem de vários eventos, então sempre tem que estar disponibilizando, e se eles tivessem o próprio lá deles, com certeza ajudaria bastante também, sem alterar aqui a prefeitura e a Secretaria de Educação. Votação. Eu até tenho em mãos, depois, desculpa, presidente, se os vereadores quiserem dar uma olhada na deliberação 012/2018, né, do CEAS Paraná, que estabelece o incentivo, e esse incentivo seria esse valor de R$240 mil para a compra do ônibus, né, que há pessoas com deficiência, PCD2, para aprimoramento das ações, programas, projetos e serviços da rede socioassistencial voltados a crianças e adolescentes com deficiência. Então, se alguém quiser dar uma olhada aqui no processo, eu tenho à disposição aqui. Votação. O requerimento 69 de 2019 aprovado. Requerimento 70 de 2019. Única votação. Solicitando padronização dos pontos de ônibus, lixeiras e formas de propagandas publicitárias. Vereadores Anos Cardoso, Vinícius Ferreira, primeiro secretário, e vereadora Ana Carolina Mascarena. Discussão. Senhor presidente, boa noite a todos, os que nos assistem do plenário e das redes sociais. Eu acho que uma ação importante que a gente começa a ter na casa, senhor presidente, por conta que a gente está tendo inúmeras leis aprovadas, leis interessantes que possam estar vindo a contribuir para vários serviços públicos e que eles melhorem, que eles tenham uma condição cada vez mais aceitável, que é o que a gente fala do mínimo ofertado para a população. Então, a Lei 71/2010 e 103, agora me falhou o ano aqui, depois eu pesquiso e falo no meu pronunciamento, ela já tipifica que a iniciativa privada ela pode estar contratando junto à prefeitura, ela pode estar fazendo com que a prefeitura dê um modelo de ponto de ônibus e de lixeira pública e eu possa estar adquirindo mediante uma condição financeira, um orçamento financeiro da própria pessoa. Então, se eu sou empresário, vou lá, contrato, implanto, venho à secretaria, contrato o serviço, implanta-se o ponto de ônibus e eu arco com esse ponto de ônibus, explorando a parte publicitária desse ônibus.
fazendo com que a gente possa estar difundindo esta lei importante para estar aumentando a quantidade de pontos públicos e também de lixeiras públicas no nosso município. Visto que a lei existe desde 2010 e ela não é informada pela gestão pública, o que é uma pena, porque eu tenho certeza que nós teríamos alguns empresários ou algumas personalidades, né, da nossa sociedade que poderiam estar investindo na questão da exploração desses pontos, dessas lixeiras. Então, a gente fez esse pedido para que a prefeitura criasse o modelo de ponto de ônibus ideal, né, para o nosso município, e também a lixeira, colocasse à disposição esse modelo e preço no site, a fim de captar os empresários, as pessoas também físicas que quisessem utilizar o espaço para alguma campanha ou alguma situação publicitária, explorando e arcando com os valores deste ponto de ônibus ou dessa lixeira. Eu acho isso frutífero, visto que no município a gente tem, infelizmente, uma grande demanda de implantação de ponto de ônibus e de lixeira pública. O acúmulo, principalmente em alguns bairros, do lixo jogado ao léu, por não se ter uma lixeira pública, é incrível. Eu falo isso com propriedade, porque eu, enquanto professor de escola estadual, com um projeto, em apenas uma rua do nosso município, nós recolhemos desta rua algo em torno de 12 sacos de lixo de 200 litros. Numa rua, um percurso de pouco mais de 800 metros. Então, veja, se você tem uma lixeira, você consegue fazer essa captação, deixando a rua, a via acessível, limpa, cuidada. Visto que em alguns bairros a gente não tem o atendimento do gari ou do servidor público que faz essa limpeza, né? Como na sede tem, como acho que o Jardim também tem alguns pontos que é feito esse recolhimento. Bairros como Santa Rosa, Santa Rita, Eugênia Maria, lá não temos esse serviço, então seria bem a calhar. João Paulo II. E o ponto de ônibus, que é o que a gente fala, que é o nosso, eu acho que é a nossa pedra no sapato de serviço público, né, que não atende nem o mínimo do mínimo, né? Estamos aí, trabalhador, estudante, indo no seu cotidiano, indo abaixo de sol, chuva e outros intempéries da natureza. Então, a gente iniciou com esse requerimento a fim de atender esse mínimo do serviço público. Discussão. Votação. O requerimento 70/2019 aprovado em única votação. Requerimento de informação número 71/2019, única votação, solicitando informação sobre o andamento do processo de aquisição de veículo para a Guarda Municipal. Vereadores Anderson de Jesus Cardoso, primeiro secretário Vinícius dos Santos Ferreira. Discussão. Esse é outro requerimento de informação sobre outro veículo, agora não para a PAI, sim para a Guarda Municipal. Nós fomos, no ano passado, teve um pedido meu junto com o vereador Anderson, estivemos junto com o prefeito, lá na SEDU, sobre a liberação do convênio 518/2018, tem uma cópia, em que nós solicitamos ao deputado, na época, né, deputado estadual Felipe Francischini, aquisição de um veículo para a Guarda Municipal, e sendo que esse valor já está disponível, mas seria licitado pela própria SEDU. Então, estamos fazendo esse requerimento de informação para saber como que está o real trâmite desse processo para esse carro, que com certeza tem uma importância muito grande para a Guarda Municipal, que vem fazendo um trabalho excelente na questão da segurança pública aqui para o município. Votação. O requerimento aprovado em única votação. Requerimento 72/2019, única votação, solicitando que seja implantada uma rotatória na esquina da rua Augusto Stabile com a Nibele Ferrarini, no bairro Jardim Paulista. Vereadora Marilda Alegre Bandeira. Discussão. Votação.
Requerimento 72, 2019, aprovado. Requerimento 73, 2019, única votação, solicitando o fechamento com grade de espaço recreativo Belmiro Carvalho de Avelar, no bairro Santa Rita. Vereador Sérgio Cavagna. Discussão. Senhor presidente, eu pedi para que a secretaria reformulasse o requerimento da forma que eu solicitei. A intenção do requerimento é fechar todo o complexo ali e ter um monitoramento de horário, de funcionamento. Esse pedido vem atender aí as demandas dos moradores daquela região, que muitos trabalham pela manhã e reclamam que as atividades ali não esportivas, mas as atividades obscuras vão até altas horas da madrugada. Votação. O requerimento aprovado. Moção de aplauso número 4, 2019. Oferece ao Núcleo de Costura Ili Martins de Rosa, representado pela senhora Maria Celeste de Rosa Berlanda, moção de aplausos pelos serviços voluntários prestados à população. Única votação. Discussão. Vereador Vinícius dos Santos Ferreira, primeiro secretário. Faço a explanação quando for entregue a homenagem aqui na Câmara, presidente. Votação. Moção de aplausos aprovado. Indicativo de projeto de lei 4/2019. Institui o Abril Marrom como mês de conscientização e prevenção à cegueira no âmbito do município de Campina Grande do Sul. Vereadora Ana Carolina Mascarena e vereador Lucas Sene. Segunda votação. Discussão. Votação. Requerimento indicativo de projeto de lei 4/2019 aprovado. Projeto de lei número 21/2019. Primeira votação. Dispõe sobre a reposição inflacionária nos salários dos servidores públicos do Poder Executivo do município de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná. Autoria do Executivo. Discussão. Votação. Projeto de lei aprovado. Projeto de lei número 17, 2019. Primeira votação. Estabelece normas para a utilização racional e eficiente da água disponibilizada para o consumo e da outras providências. Autoria do Executivo. Discussão. Eu acho que só tem que dar uma olhadinha, presidente, que esse projeto analisamos, né, já nas comissões essa semana, e acho que eu fiz a leitura hoje de uma emenda do vereador Era isso Cleves. que eu ia falar. Uhum. Eu acho que então tem uma podemos... emenda, deveria votar, acho que a emenda primeiro para depois votar o projeto. Pois é, acho que daí teríamos que então marcar essa quarta-feira nas comissões para dar uma olhada na emenda. Esse é o trâmite, né? Para daí votar o projeto na sessão seguinte. Isso. Pode ser? Destacando, presidentes, vereadores, né, o pessoal que assiste, que é um projeto bem importante que fala sobre a racionalização da água. Até é bom essa tua emenda, que eu também estava apresentando um projeto sobre a reutilização da água. Acho que dá para fazer mais uma emenda junto ao projeto. A emenda, o projeto diz sobre a concessão de água onde que é do município. Cerne, Taquari, Canelinha, Barragem, Ribeirão Grande. Então, vai ter a própria pessoa que cuida da água, vai ver onde que tem desperdício de água. Daí, vai avisar a pessoa a primeira vez, vai notificar. Passou ali, se tiver nova denúncia, através de vídeo, de fotos, de fatos que comprovem, será feita uma multa daí ao morador. Mas isso vai ter direito de defesa, e no projeto não previa um telefone ali para a pessoa, que nem no caso no período do carnaval, quem mora na barragem sabe que ficou sem água lá. Então, não tem nem para quem ligar no final de semana, no carnaval, ou feriados. Daí, a minha emenda é que seja divulgado o número de telefone de uma pessoa para que cuide da região lá de água.
é do Executivo. Fica denominada a Estrada Municipal Moacir Simões da Rocha e Antiga Estrada da Mandaçaia, com início na ponte do Rio Lagoão e termina na Praça da Igreja da Mandaçaia com as seguintes coordenadas geográficas. Coloco em votação. Discussão e votação. Presta só um minutinho, presidente, do projeto. Projeto que o Executivo encaminhou para a gente aqui na Câmara e discutimos nas comissões essa semana, aqui denominando a Estrada da Mandaçaia, que até então era de responsabilidade do Estado, do DR, né? Agora, é uma estrada complicada, né? Junto com o Cleverson, com o próprio vereador Lucas, sobre a manutenção, a roçada, tudo isso, né? Então, eu fui buscar informações ali junto ao urbanismo, solicitando o porquê desse projeto. Então, teve, vamos se falar assim, entre aspas, uma dispensa do Estado, mandando para o município a responsabilidade dessa estrada. Então, o prefeito veio mandando o projeto aqui, agora denominando e fazendo uma homenagem ali do seu Moacir Simões da Rocha, né, o nosso grande amigo aí que esteve junto no município. E até ele fala aqui que tem a denominação da estrada aos órgãos ou setor necessários, incluindo, né, a Sanepar, a Companhia de Energia Copel e outras que, porventura, necessitem dessa denominação. Eu acho que até pela própria agora manutenção, vereador Cleverson, a gente que sempre está brigando para estrada da manutenção, que não é nada fácil, né? Por esses dias tamparam, fizeram uma operação, vamos falar assim, tampa-buraco ali, foi feito há pouco tempo, agora abriu de volta, e a gente sabe que é uma estrada que tem bastante problema de água, que sai debaixo do asfalto mesmo. Então, acho que agora fica um pouco mais de responsabilidade para o município. Antes rachava com o Estado, mas o Estado nunca dava essa manutenção necessária. Ainda em discussão, senhor presidente. Está em primeira votação e acho que deveria segurar até a segunda votação, enviar por esta casa aqui ou pela prefeitura um ofício ao DR, porque eu já fiz isso no passado, e eles falam que ele é rodovia do Caqui, a continuação, pelo mapa do Estado, ele vai ligar até Bocaiúva do Sul. É a continuação. Tanto é que se vir na rodovia do Caqui aqui, ele muda até a quilometragem, que antes a gente tinha uma quilometragem, eles estão somando lá de Piraquara. Começa lá em Piraquara e vem vindo. Então, deveria ser feita uma consulta antes, até em caso de acidente ali, uns chamam a Guarda Municipal, outros chamam a Polícia Militar e outros chamam a Rodoviária Estadual Militar. Então, deveria ter essa consulta, não sei se está junto aí no projeto ou não, antes de nominar. É mais do que merecida a homenagem, seu Moacir, que foi proprietário de uma serraria ali na região, por muitos anos empregou muita gente ali, uma pessoa muito querida aí no município, mas temos que ver a parte legal, para depois não ter problemas aí, Prefeitura e Estado. Aguardamos, então, para a semana que vem? Eu acho que, enquanto isso, já dá para encaminhar um ofício, tanto acho que ao DR quanto à Prefeitura, até com certa urgência, para a segunda votação. Senhores, Discussão? só quero pedir, sei que todos os vereadores estão tratando o projeto com respeito, só tomar um pouco de cuidado. Temos ali a Geisa, filha do homenageado, e o projeto veio do Poder Executivo. Eu acho que essas análises já devem ter sido feitas. Então, deveria estar junto no projeto. O que é, Nádia? Perfeito. Faz parte do trâmite da casa. Eu peço desculpa a Geisa. A gente aprova aqui, 10 vezes se vir o nome do seu Moacir, da família, a gente aprova o carinho que a gente tem pela família. Pelo seu Moacir. Excelente pessoa, tudo. Mas temos que cuidar a parte legal. Você entende, ainda bem que você entende disso aí. Não teve uma época que o vereador Lucas denominou uma parte da Estrada Mandaçaia? Após a igreja, João Guariza, o nome da rua daí. Entendi. Isso, o projeto, agora falando com o Sérgio aqui, o projeto sai aqui próximo, atrás do Santa Helena, onde vai pegar ali na Lucina, ali na ponte, vamos colocar a ponte como referência, e vai até a igreja da Mandaçaia. A igreja para Mandaçaia tem a sequência com outro nome, né? Entendi. Perfeito.
Então, aguardamos. Eu acho que até dá para colocar em votação, Cleves. Da mesma forma, a gente manda um ofício. Né, o Colocamos presidente- em votação, então, a Daí, respeito da GEIS. Né? decide, na mesma sequência, dá para colocar um ofício já. Então, coloco em votação o projeto de lei 18/2019. Projeto aprovado em primeira votação. Projeto de lei 19/2019, primeira votação do Executivo, altera a tabela 1 do anexo único da Lei Municipal número 438, de 13 de janeiro de 2017. A tabela 1 denominada quadro de cargo comissionado do anexo único previsto na Lei Municipal número 438, de 13 de janeiro de 2017, para avigorar nos termos do anexo único desta lei. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação por efeito Bio Lilian Zanetti. Discussão? Senhor presidente, para esclarecimento, essa é a lei que trata do quadro do DETRAN? Comissionado. Perfeito. Aqui tem quadro de cargo comissionado, chefe de posto de trânsito, uma vaga, e assessor técnico do posto de trânsito, uma vaga. Só para não pensar no outro projeto que existe da casa, da Guarda Municipal, que vem também uma mudança de tabela também, né? Ele mantém o chefe inspetor com o mesmo valor e faz a mudança, ele faz o chefe da agência do DETRAN, mantém com o mesmo valor e faz um acréscimo no auxiliar que lá está com um adendo de R$500. Só para não fazer a confusão, que nós temos um outro projeto na casa que tramita com a mudança de tabela também da Guarda Municipal. Tá? Só para não fazer essa confusão. Obrigado, presidente. Acho que também, presidente, vale destacar que a gente faz por um trabalho certo aqui e o chefe continua com os seus vencimentos, não foi alterado nada, o que alterou foi o assessor técnico de R$2.000 para R$2.500. Mas lembrando que no início do mandato, quando o prefeito mandou o projeto para cá, seriam 2 cargos para 2 assessores. Né? Então, num comum acordo com todos os vereadores aqui, um desses cargos a gente preferiu tirar, e apesar que a gente acompanha bem as demandas, o Sérgio, que até trabalha com loja de carro, sabe que isso tem um grande serviço, e hoje lá está disponível, se não me engano, 1 ou 2 funcionários, um funcionário que está mais um está trocando, porque, vamos se falar assim, a gente sabe que lá o bicho pega, né? Então, eles trabalham muito, porque a gente ficou muito tempo sem esse posto do DETRAN, sem fazer o credenciamento dos carros aqui no município, onde aumentou uma demanda grande. Então, até a gente viu a necessidade que lá eles têm por uma melhora no salário do assessor técnico, né? E também para transparecer bem certinho aqui que o valor é de R$2.000, está indo para R$2.500. Quero só registrar até a pessoa que ocupa esse cargo lá hoje, acho que é o Jefferson, né? O menino faz um excelente trabalho lá na unidade do DETRAN. Na época a gente era para ter 2 cargos desse, a gente deixou apenas um, e temos uma funcionária efetiva lá também, e temos aí o chefe da unidade que manteve-se o salário dele, né? Então, estou de acordo que o trabalho do menino ele é merecedor desse salário melhor aí. Senhor presidente, foi a decisão que proferimos nas comissões durante a semana, onde se reunimos e vimos que, resumidamente, foi isso. O aumento do trabalho realizado na própria agência do DETRAN e também da responsabilidade a qual o cargo se mantinha, né? Então, mais do que justo essa melhora no salário do auxiliar que trabalha naquela região.
Votação. Projeto de lei número 19, 2019, aprovado em primeira votação. Agora tem o projeto de decreto, segunda votação, 5/2018, concede título de cidadão honorário do município de Campina Grande do Sul ao senhor João Hamilton Secom, do vereador, do primeiro secretário, vereador Vinícius dos Santos Ferreira. Discussão? Tem que pôr a votação em cédula, né? Chamo 2 vereadores para fazer a contagem das cédulas. Então, o vereador Silão e o vereador Clerson. Para votar? Minha, acho que não vai dar tempo de eu assinar depois do sino. Vereador Cleves. Senhor presidente, só pela ordem, eu acho que na hora da escrutinação dos votos seria positivo se os vereadores ficassem atrás da bancada a fim de contagem e que as células fossem visíveis para os que nos assistem na rede social e no plenário também. Às vezes a gente, por descuido da situação, de lembrar que agora é televisionado, né, que é transmitido ao vivo, a gente Vereador fica na Lucas. frente da escrutinação das cédulas. Isso. Vereador Lucas. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Vereador Anderson. Vereador Serginho. Segundo secretário, vereador Amarildo. Primeiro secretário, vereador Vinícius. Vereador vice-presidente, Felipe Veiga. E eu, Eugênio Zanoni. Chamo os vereadores, então, para fazer a contagem. Como o pedido do nobre vereador Anderson, que faça visível para ser filmado.
Segundo. Vou mostrar, eu quero mostrar. Então, deu 9 votos a favor e 2 ausências do vereador Geraldo, que até pediu para a gente justificar a falta dele pelo problema de saúde, e a vereadora Ana Carolina. Então, o projeto de decretos número 5/2018, aprovado em segunda votação. Projeto de decreto 6/2018, concede título de cidadão benemérito do município de Campina Grande do Sul ao senhor Francisco Chinjoski da Cruz, do vice-presidente Felipe Veiga. Então, colocamos para a votação. Chamo o vereador Cleverson. Vereador Silon. Vereador Lucas. Vereador Anderson. Vereador Serginho. Segundo secretário Amarildo. Primeiro secretário Vinícius Ferreira. Vice-presidente Felipe. E eu, Eugênio Zanona. Chamo o vereador Anderson e o vereador Lucas para fazer a contagem da aglutinação. Nove votos a favor e 2 ausências. Projeto de decreto 6/2018, aprovado em segunda votação. Chamo... Põe votar já, né?
Vereador, então, o projeto de decreto número 4 de 2018, segunda votação, concede título de cidadão honorário do município de Campina do Sul ao senhor Bernardo Augusto Quinzer Caron. Senhor presidente, gostaria de fazer um Vereadores Silon e Lucas. Gostaria de, desculpa interromper, senhor presidente, gostaria de fazer um comentário, até porque foi questionado porque o Bernardo Caron, o qual está recebendo essa honraria, e aí é muito fácil de responder. Tem tantas outras pessoas que também merecem esse título. O Bernardo é um cidadão campinense, foi registrado em Curitiba por motivo a gente desconhece, não importa, importa que é um campinense, seus pais, seus tios, investiram todo o seu futuro, o futuro da família inteira no nosso município, hoje dão emprego para muita gente, então nada mais justo do que homenagear, inclusive a todos da família. Dr. Marco foi nosso prefeito, Dr. Pedro, toda a família sempre nos recebe com carinho, com respeito, empregam muita gente e todo o seu conhecimento, quem prestou atenção na biografia do Bernardo pode ver que ele é um rapaz novo, mas estudou muito, continua estudando, para quê? Para investir todo o seu conhecimento dentro da nossa cidade. Então, eu acho muito justo, tenho certeza que todos os colegas apoiam com todo carinho essa honraria e agradeço também o Silon por assinar junto comigo a esse companheiro campinense que merece essa honraria. Muito obrigado. Então, chamo já para fazer a votação o vereador Cleves. Vereador Silon. Vereador Lucas. Vereador Anderson. Vereador Serginho. Vereador Amarildo. Primeiro secretário Vinícius. Vice-presidente Felipe Veiga. E o Eugênio Zanona. Chamo os vereador Serginho e primeiro secretário Vinícius para fazer a aglutinação. Nove votos a favor e 2 ausências. Então, projeto de decreto número 4 de 2018, aprovado em segunda votação.
Já falei. Passamos às explicações pessoais. O vereador Cleves. Boa noite a todos mais uma vez. Agradeço a presença da Luciana, minha assessora, das professoras que hoje nos visitam, as demais pessoas. Ser breve hoje. Bastante reclamação do pessoal das localidades aí da barragem, principalmente KM41 e KM36, que foi fechado o retorno. Me colocaram num grupo, até a gente vê os comentários das pessoas. Se as pessoas entendessem de quem que é realmente a obrigação ali, acredito que mudaria um pouco as conversas e as ideias. Existe um contrato do DINIT, 2008, com a empresa Autopista Regis Bittencourt, a qual passou depois a OHL e, posteriormente, passou para a Artérias. Um contrato de 25 anos. Tudo o que eles fazem, eles não avisam o município. Quando vê, eles já fecharam a entrada de vilas, já fecharam retornos, pessoas agora têm que andar mais de 14 quilômetros para retornar, pessoas que há décadas montaram comércio, montaram casa, montaram família, moram nessas regiões e hoje não têm o direito constitucional de ir e vir. Então, vêm empresas de outros países, acabam comprando o Brasil, foi na administração do presidente Lula, não estou falando que ele é o culpado, houve esse fato, como vai haver, houve da Dilma, vai haver no do Bolsonaro, é o ônus das concessões. Então, acredito que o que for desta Casa de Lei, da parte do Executivo, do município, para ajudar, nós vamos tentar. Mas já aviso que não é simples e não é fácil. Se fosse fácil, hoje, Borda do Campo teria a entrada liberada, que tem empresa Renault, o prefeito Tolardo, na época, até que era bem incentivador ali das indústrias, junto com o governo do Estado, não conseguiram deixar liberar. Hoje, em frente ao posto Represa, se nós for ver o nome de pessoas, hoje tem o Garrincha, que é irmão de um ex-prefeito, tem o Dr. Marcos Caron, que tem chácara ali, tem o restaurante da Estela, são locais de bastante movimento, são pessoas de bastante conhecimento e não tiveram poder. Então, acaba mostrando que não tem nada de influência. Vem, se fecha, e daqui uns dias vão colocar uma porteira aqui na entrada de Campina e uma lá na divisa, para os moradores de Campina entrar, o jeito que está indo aí. Todo dia fechando um local, fechando uma entrada, e fica difícil para os moradores. O que tiver no meu alcance nos demais vereadores, tenho certeza que será feito. Mandar um abraço aí que chegou a internet lá no Taquari, hoje o Joãozinho está assistindo, já vi aqui o João Haddad, estive lá sábado visitando a região do Taquari, então mando um abraço aí para a família Haddad, todos os amigos do Taquari, região da barragem que hoje nos assistem, Ribeirão Grande, Jaguatirica, e pode ter certeza, às vezes a gente não está lá presente todo dia, mas o que tiver no nosso esforço aqui para a gente lutar e batalhar pelos bairros, com certeza, não só lá como nas demais regiões, a gente tem feito isso aí. Seria isso, muito obrigado. Vereador Silon. Boa noite a todos. Quero fazer das palavras do Clever suas minhas e dizer que, realmente, a concessão ela não pergunta ao município o que vai fazer ou como vai fazer. Ela só realmente... A gente fica sabendo depois que as coisas acontecem, mas a gente tem que defender o povo de alguma maneira, né? Então, eu acho que tudo que for possível, legalmente, o que um vereador, o que o prefeito fazer, nós, em conjunto, vamos fazer. E, no mais, agradecer a presença de todos aqui hoje, os que estão assistindo pela transmissão no Facebook, e, novamente, dizer que a gente está à disposição do pessoal. Vereador Lucas. Quero saudar a todos que estão aqui conosco, em especial e aos professores que nos acompanham, e também a Geisa, nossa amiga, colega de trabalho, muito simpática, muito bacana, atende bem a todos que a procuram, e quero também parabenizando ela, parabenizo toda a família querida, o qual está sendo homenageado o seu Moacir. Entendo que foi merecedor, realmente, o prefeito
Parabéns para o prefeito pela homenagem, uma pessoa que criou sua família dentro da cidade, deu muito emprego e eternamente será lembrado com o nome na rodovia. E também quero informar aqui o pessoal de Campina Grande do Sul, todos que nos assistem e que possam estar levando informações, em especial o pessoal da sede, e vou amanhã levar pessoalmente o ofício assinado por todos os vereadores dessa casa, solicitando ao nosso deputado Alexandre Cury, ele que é um deputado que sempre está olhando por Campina Grande do Sul, sempre está nos auxiliando no que for possível. Então, amanhã eu vou entregar em mãos um ofício solicitando para que ele interceda junto ao governo do Estado para que nós possamos ser agraciados com uma nova delegacia, onde a gente possa ter mais espaço, onde possamos ser atendidos de uma maneira humana, mais confortável. Também tem um requerimento dos colegas, eu acho que do Anderson e demais, solicitando ao prefeito, que tem certeza que será atendido, no sentido de disponibilizar um terreno adequado para que isso possa acontecer. Demais, agradecer a presença de todos e uma excelente semana. Vereador Anderson. Senhor presidente, inicio saudando a nossa colega Geisa, que sempre está no dia a dia aí, atendendo o nosso pedido lá no gabinete, nos atendendo de forma carinhosa, sempre solícita. Uma bem-vinda também à Marisângela, à Cristiane, que está hoje se fazendo presente nessa sessão, como que se diz, com expectativas positivas, né, Marisângela e Cristiane? E já tocando no assunto, veio a essa Casa de Leis o projeto que trata da reposição inflacionária, no valor de 3,43, que é o índice do INPC, que foi a inflação acumulada, que é regida, que trata a Prefeitura no ano 2018, a fim de resgatar essa perda inflacionária do ano 2018 aos servidores municipais. Em conversa na quarta-feira passada, se não me engano, o Felipe não estava, nosso presidente da Comissão de Educação, estava com uma agenda lotada, né, Felipe? Está correndo visitar os moradores, e quem pede audiência pública com ele. Eu e o Vinícius dirigimos à Secretaria de Educação, tivemos a possibilidade de conversar alguns minutos com a Noeli, fomos tratar também de assuntos como o kit, o material educativo que vai ser entregue à educação infantil, um lindo conjunto de kit, de material pedagógico, que está sendo uma iniciativa da gestão atual do prefeito Bill, que tem entregue algo diferenciado nessa gestão, para que as crianças do CEMEI tenham um trato, um cuidado, uma interação familiar com esse material, tanto não só professor ou alunos ali, mas também com a família, a fim de interagir, a família proporcionar que exista um contato mínimo de atenção ali com o dia a dia dele no CEMEI. Então, eu achei fantástico esse material, mas, acima de tudo, conversando a respeito da questão do Plano Municipal de Educação, com a Noeli, que está responsável, os avanços que estão ocorrendo e como que está o cronograma para que nós possamos estar interagindo com vocês as informações que elas estão produzindo lá. Então, estamos na fase, Felipe, da avaliação, aonde que, fechando a parte da avaliação lá, dos resultados do monitoramento, vamos para a avaliação do plano, e junto com a avaliação do plano, já pedi informação quanto ao plano de cargos e salários, como que é o andamento. Então, estamos cobrando, disse que daria um retorno já fechado para nós até o final desse primeiro semestre, aonde que estaríamos discutindo. Coloquei explicitamente para ela, eu acho que era o desejo de vocês, que nós, pelo menos, terminamos 2020 com esse plano aqui
aprovado por essa Casa de Leis e colocado um novo ciclo na educação do nosso município. Então, é o planejamento meu, do Felipe, e do Lucas e do Vinícius, que fazem parte da Comissão de Educação da Casa. Então, a gente está, sim, volta e meia, provocando, estando a par dessas informações, desses estudos, e tendo novidades por parte dela, que me prometeu até o final desse primeiro semestre. A gente faz uma audiência pública, talvez, né, Felipe, pela comissão, a fim de chamá-los para a gente ter aquela reunião que a gente tanto achou positiva lá no início do ano, e que, se a gente mantivesse, seria muito bom. Tá? Então, a gente está fazendo essa cobrança. Vou sair do método de educação e ir para a segurança pública. Lucas, com um trabalho muito positivo, muito célere, ele já recolheu boa parte das assinaturas desta casa, a fim de levar para o nosso deputado Alexandre Cury, um deputado que é presente no nosso município, e aí, aproveitando um pouco da fala, entender por que a gente deve agraciar, na hora da campanha eleitoral, ou melhor, na hora da eleição, aquele deputado que realmente faz parte do nosso município, aquele que conhece nossa realidade e atende nossas demandas. Eu sei que pode parecer uma conversa do toma lá da cá, mas a gente, nesse momento, a gente quer aquele companheiro, aquele parceiro que não fecha a porta do gabinete, ou que, dado o nosso pedido, ele atende. Então, o deputado Alexandre Cury, como outros deputados, como o Felipe Franschini, que hoje está lá na CCJ, também nos atende muito bem, é companheiro do nosso município, perto dos seus 3,5 milhões de emenda para o nosso município, a fim de cuidar do nosso município e de atender às nossas demandas. Então, parabéns, Lucas, pelo esse trabalho realizado. A gente também fez o requerimento, eu e Vinícius, provocando o Executivo também para a gente criar um espaço onde que ele atenda não só a sede, mas como também o Jardim Paulista e o Eugênia Maria. A gente tem o entendimento que isso deva ficar próximo do Sicamp, né, visto da possibilidade de terreno lá, e toda a corporação de segurança que a gente tem lá, Corpo de Bombeiro, Polícia Militar, que possa vir atender com mais facilidade todo o nosso município. Até quem vem, eu acho que do interior, se precisar, pela BR, fica até mais fácil, se duvidar muito, ali pelo Sicamp. Complementando o requerimento do Sérgio sobre a área de lazer lá do Santa Rita, Sérgio, eu acho que o problema lá, visto que a gente acompanha bem lá, e acho favorável o requerimento e a conversa com os moradores, isso sempre é válido, na verdade, criar uma dinâmica de patrulhamento da guarda e também o fechamento dos containers, sabe? Nós temos 2 containers lá que eles ficam abertos dia e noite, 24 horas por dia, e esses containers abrigam o mau uso por pessoas que têm a índole de má utilização do espaço. Então, se aqueles containers fossem fechados e, junto com isso, o patrulhamento, eu acho que resolveria bem, e seria desnecessário o cercamento, Sérgio, por conta que a comunidade, ela cuida do espaço. É um espetáculo ver o cuidado que aquela comunidade tem com aquele espaço, em termos de limpeza, de organização de quem usa lá. Então, a gente fica muito feliz com isso e nos alegra. O próprio prefeito falou que alegra ele ao ver aos olhos um espaço bem cuidado, que é bem utilizado pela comunidade. Então, eu acho que se esse requerimento seu fosse incluído a questão do fechamento dos containers e também o patrulhamento, porque esse sim é necessário, visto a questão da drogadição que tem se avançado, não só no nosso município, mas na questão nacional, seria fantástico. E, para finalizar, desejar a todos uma boa semana. Segundo o secretário Amarildo.
vereadores, o público presente que nos assiste, referente ao fechamento do retorno no quilômetro 36, barragem, e 42, ao posto de represa. Está dificultando interligação entre os bairros. Estou pedindo um ofício ao nosso deputado Pedro Lupion, um dos representantes na esfera federal, para tomar as devidas providências, podendo também fazer o estudo onde existe a maior visibilidade de veículos, assim atendendo os anseios da nossa comunidade. Muito obrigado. Uma ótima semana a todos. Primeiro secretário. Senhor presidente, só para me fazer algo que eu acabei esquecendo, geralmente não faço isso, mas só é um assunto importante que fui procurado pessoalmente nas redes sociais. Estou encaminhando do meu gabinete ofício ao Executivo para que dê celeridade às obras do calçamento da rua de acesso do João Paulo II, do gabinete do vereador Vinícius, o qual temos trabalhado por esta obra de ligação entre os bairros João Paulo II e também a rodovia do Caqui. Então, estamos dirigindo esse ofício de pedido de conclusão daquele calçamento que dá acesso pela colônia japonesa da rua do João Paulo II, que é a do ônibus. Obrigado, senhor presidente. Vinícius. Boa noite a todos. Cumprimentando o que o vereador Anderson falou, até lembrando que na Tanazildo, naquela obra de asfalto que a prefeitura fez em tempo rápido, com recurso próprio, não tem tanto aquela burocracia quando vem um recurso ou uma verba estadual, federal, e já não é a primeira vez um ofício desse, já dois, se não me engano, mais um ofício, 2 requerimentos que nós fizemos nessa casa, até poucos dias atrás, solicitando o calçamento da Tanazildo ali. Tem o ponto de ônibus, tudo, hoje lá se encontra na terra, vamos falar assim, vermelha, mas não tem a acessibilidade, não tem o calçamento lá necessário, e desde o tempo que acompanhamos a instalação da massa asfáltica ali, onde ficou faltando a calçada para os moradores, e eu fico agora imaginando, até conversando com o Sérgio, que quanta chuva está acontecendo agora, o pessoal lá, se precisar, hoje, amanhã, vai sofrer com aquele pedaço pequeno lá que falta tanto de calçada e o acesso também à rodovia. Essa semana, na quarta-feira, estive junto com o vereador Anderson na Assembleia Legislativa, na companhia do deputado Fernando Francischini, acompanhando uma sessão extraordinária da CCJ. Na verdade, fomos lá até para... eu mesmo já trabalhei lá, conheço o trâmite, mas a importância do Anderson também estar lá para conhecer um pouco do trabalho da CCJ. Até por coincidência, teve um assunto bem debatido aqui no município. Hoje esse assunto está grandemente, está sendo bem discutido na Assembleia, que fala sobre os honorários de sucumbência, dos procuradores. E pegamos bem a pauta, até estendemos depois uma ideia e uma troca de informações e uma ideia boa com o delegado Francischini, que é o presidente da CCJ, e é a comissão mais importante, tanto dessa casa, quanto dos outros municípios, das outras casas e também da Assembleia. Ali podemos adquirir um pouquinho mais de experiência, tanto é que hoje foi feito um requerimento, o ofício, um requerimento seu, solicitando para a criação de um fundo para os honorários de sucumbência. Um projeto que já veio aqui para a Câmara, estamos em discussão, não só aqui nessa casa, quanto no Executivo e também quanto no Poder Judiciário, aqui no Fórum do município, porque isso é uma questão bem turbulenta. Para vocês entenderem, é uma questão onde entra, quando atrasa teu IPTU, vai para a dívida ativa ali no fórum, você tem que pagar a taxa de cartório, a gente sabe que não tem desconto, tem que ser à vista, onde está o advogado junto, e acaba ficando caro. É isso que a gente está tentando, de qualquer forma, não eliminar, porque, de certa forma, eles têm, já por lei federal, tem garantido isso para eles, mas estão fazendo com que essa forma diminua. Eu penso assim, Anderson, que qualquer valor que seja diminuído vai ajudar a população, porque no montante acaba sendo bastante, Mas é mais uma bandeira que a gente vem lutando aí, a gente sabe que não é nada fácil, mas vamos tentando aí. Também questão na Terra Boa, na quarta-feira, lá teve uma reunião e fui convidado por alguns moradores, até principalmente empresários, que estão com o problema ali muito grave, já debatido aqui pelo Cleverson, também pelo Júnior e pelo Amarildo,
Sabe que eu estive lá e falei até em nome da Câmara, que tá, o que o Cleves falou, estamos à disposição para tudo, mas eu falei que lá eu estava triste pela tristeza deles. As pessoas que lá faziam um percurso ali, Cleves, de 4 quilômetros, 2 para ir, 2 para voltar para o trabalho, agora vão ter que fazer 15. Tá? É muito triste o que está acontecendo lá. E eu acho que até é uma hora de nós, todos os vereadores, fazer um projeto de lei, que eu pesquisei, não temos nada. A gente sabe que não depende só do município, mas acho que em questão de nós, vereadores aqui, fazer um projeto de lei em que dê alguma autoridade para fazer essa concessão, esse contrato em que tem que ter obrigatoriedade de consultar o município, com audiência pública, consultando os moradores. Eu acho que é uma hora de a gente fazer um projeto de lei, acho que deveria ter feito já em mandatos passados, porque são 25 anos, então a gente tem bastante tempo pela frente, aí hoje com a atual Arteres, né, que lá cuida. Eu, junto com o prefeito Bill, procuramos o delegado Francisquini, né, na outra semana, solicitando que ele faça uma intervenção junto ao Nelson, né, Bossolan, que é o diretor surpreendente da autopista Regis Bittencourt, lá em Regis, São Paulo. Ele até o deputado me passou uma cópia do ofício 040, até mostrei lá na reunião com os moradores e os empresários na Terra Boa, quarta-feira, né, o ofício que solicita uma reavaliação, uma preocupação grande com a segurança no trânsito, mas em que o pleito da questão deve ser em consonância com as atividades econômicas locais, tendo em vista que esses contornos servem de acesso à via pública local, inúmeros comércios, postos de combustível, empreendimento hoteleiro, né, que lá temos o maior hotel do município, lá se encontra, e que são diretamente atingidos, também vai causar um imenso impacto econômico naquela localidade, em toda a região, além de gerar, com isso, o Cleves pode estar gerando um desemprego, se a gente parar para pensar, porque a pessoa que gastava um pouco vai dobrar esse valor para deslocamento, né? Então, o deputado lá está esperando uma resposta. Também, na mesma hora, já estava junto com o Anderson Cardoso e fizemos um contato com o Felipe Francisquini em Brasília e encaminhei um ofício, tinha feito isso informal por telefone, mas agora fizemos já no outro dia, já fizemos aqui na Câmara o ofício 39, ao Felipe Francisquini, que agora, além de deputado federal, ele também é o presidente da CCJ em Brasília, que tem uma grande responsabilidade e é um rapaz novo que luta bastante pelos municípios. Então, a gente fez solicitando providência ao deputado referente à decisão do fechamento dos contornos existente no quilômetro 36 e no 40, entre o 41 e 42, né, acho que é 41.9, né, da BR-116. Ali, eu vou ler bem rapidinho aqui, venho por meio deste solicitar que intervenha junto à empresa Arteres, detentora da concessão da BR-116, para reconsiderar a decisão do fechamento dos contornos 36 e 42. Esta medida afetaria diretamente os moradores e trabalhadores da região, dificultando o desenvolvimento geral do distrito Paiol de Baixo. Por isso, solicito respeitosamente que o nobre deputado intervenha junto à NTT, lá em Brasília mesmo, em prol da população campinense. Também falei para ele aqui que a gente está encaminhando ofício, cópia junto do deputado Felipe Francisquini, que foi feito por Fernando Francisquini, e também um outro aqui que eu fiz para o Nelson Bossolan, que é o diretor superintendente da autopista em Regis, São Paulo. Eu coloquei aqui, tendo em vista que esses retornos oferecem acesso a diversas moradias, comércios, pós-combustível, rede hoteleira nas respectivas regiões, e o fechamento desta obrigaria os moradores a percorrer uma distância considerável para pegar a rodovia, propondo que alguma das medidas seja tomada para benefício da população. Vale destacar que afetará diretamente no desenvolvimento econômico, turístico, na rota dos ônibus do transporte escolar, também do público. Pode ficar a passagem, que deve ser amanhã mais cara, porque vai rodar, e o que é cobrado é o quilômetro rodado, vai ficar muito mais caro, vai começar a encarecer. Só uma parte, vereador. Ambulância e também, além de provocar desemprego na região. Ambulância, eu falei porque a questão do acesso à ambulância lá vai ter que ficar muito mais longe para poder atender alguma ocorrência. Lembro também, vereador, que estivemos em Brasília e deixamos junto um pedido do próprio executivo, do próprio prefeito, ao senador Orovisto, no gabinete dele, se vocês se recordam. Também isso, já pela luta de outros contornos, foi fechado, agora mais isso aqui. E para finalizar, presidente e vereadores, temos mais uma questão, um dos quesitos, vamos falar assim agora do restaurante ali, do posto do restaurante e também o acesso do hotel. Se arrumar lá um documento até o ano de 72, Cleverson, vai impedir de fechar o posto inteiro.
se não arrumar, vão fechar. Sabe, eu me sinto tão pequeno assim para poder pegar, fazer uma coisa. A gente está tentando fazer uma busca aqui junto à prefeitura de algum documento que ajude, porque eu acredito que vai afetar o Silon, que é lá de baixo, vai poder me falar, que vai afetar aí umas 200, 300 pessoas, tanto a questão do emprego, o próprio empresário. Então, estamos correndo de alguma forma, e igual o Cleverson já falou, os vereadores já falaram, que depender dessa casa aqui, a gente está correndo atrás e fortaleço e reforço o que eu já falei. Acho que está na hora de a gente fazer um projeto de lei que usa a palavra obrigatoriedade e, nessa concessão, ou qualquer reformulação, consultar o município e também audiência pública com os moradores, principalmente com os empresários. Deus abençoe a todos e tenham uma boa semana. Vice-presidente Felipe Veiga. Boa noite a todos que nos assistem aqui e as pessoas que nos assistem via internet. Hoje, Anderson, eu acabei não aproveitando a oportunidade para falar durante a sua fala sobre as lixeiras e os pontos de ônibus. Isso foi, inclusive, uma sugestão de uma pessoa que nos assiste, o Guilherme Toné, que sempre tem participado, sempre envia os comentários, opiniões, e essa foi bem importante a respeito mesmo da utilização dos pontos, das lixeiras para a publicidade. E faz algum tempo já eu estava pensando nisso, inclusive por sugestão de uma outra pessoa, que é o Juliano Andrade, que sempre está assistindo nossas sessões, para nós tratarmos um pouco mais da questão do mobiliário urbano. Eu acho que hoje falta, inclusive, a mensuração de quais e onde mobiliários urbanos, né? Quais mobiliários urbanos e onde eles estão no município, né? Quantos são, fazer um levantamento nesse sentido, do que nós podemos utilizar como mobiliário urbano até para publicidade. De repente, compilar todas essas informações e utilizar numa lei geral de mobiliário urbano, que a gente não precisa diferenciar lixeira de ponto de ônibus, de totem espalhado no município. Então, nós criaríamos uma única lei tratando do mobiliário urbano. Então, eu vou estar, durante a semana, produzindo, junto com o Fernando, esse requerimento. Os vereadores que quiserem fazer parte, podem nos procurar, que serão bem-vindos para essa contribuição. E agradeço, Guilherme Toné, inclusive, pela sugestão aqui. Outro ponto que eu queria tratar é sobre o projeto de lei que foi lido hoje aqui na Câmara, de minha autoria, proibindo o poder público de fazer a compra, manuseio de fogos de artifício que gerem algum tipo de estampido, barulho ou explosão. Primeiro de tudo, eu acho que a prioridade do poder público é outra. Embora eu tenha dito isso já, nessa gestão isso não tem acontecido, né? De você a soltura de fogos de artifício e tudo mais é raro, mas de vez em quando ainda acontece. E até em conversa com o prefeito Bill, ele concordou com o projeto. Por isso que eu até coloquei para frente aqui, porque eu vi que o Poder Executivo também estava de acordo com isso. Mas, além de tudo, o principal objetivo do projeto é que a gente inicie uma discussão, não só a proibição do poder público, mas a proibição do uso de fogos de artifícios com barulho. Até conversei com o Vinícius sobre isso, no município todo. A gente não está querendo falir a loja que vende fogos de artifício do município, muito pelo contrário, até porque ele visa a proibição do uso de fogos com barulho. Aqueles luminosos, com efeitos puramente luminosos, eles não estão inclusos nessa lei. Eu conversei com o Vinícius, que fala bastante sobre o autismo, né? Vinícius tem os projetos dele, como as pessoas com autismo são afetadas por esses barulhos, os animais domésticos, os doentes, os idosos e, inclusive, os animais silvestres, né? Quando a gente fala em poluição, a gente tem que lembrar que a sonora também é um tipo de poluição. Então, no decorrer aí das sessões
para aprovação do projeto, vou falar um pouquinho mais sobre ele. E eu acho que é isso que eu tinha para colocar hoje. Agradeço a todos pela atenção e até a próxima sessão. Boa noite a todos. Falar sobre os retornos. Nós tivemos várias reuniões em quartéis. A última fui eu, o Lucas e o Geraldo, né? Nós conversamos lá com o Dr. Francisco, né? O que ele passou para nós, que como é um contrato federal, eles não fazem mais retorno em nível. Não foi isso, Lucas? E que para fazer uma trincheira, eles só fazem a trincheira se tiver uma emenda que um deputado faça, que daí eles fazem a trincheira. Então, eu acredito que não adianta mandar ofício, não adianta nada. A única coisa que tem que fazer é pedir um ofício, arrumar uma emenda para deputado, que eu acho que isso é difícil, né? Porque para você fazer uma trincheira lá, quanto custa? 1 milhão só? Se for 1 milhão, não é tão difícil. Porque a trincheira aqui do Jardim Paulista foi 4 milhões, né? Então, também queria pedir um ofício para o Poder Executivo, para que mande alguém responsável, o próprio prefeito, faça uma reunião com os comerciantes, né? Porque hoje eles estão perdidos, eles não sabem se ele investe, se não investe no local, porque o prejuízo é grande, né? Hoje, quem tem um terreno na barragem, se ele for vender, ele perde no mínimo uns 50%. Então, que defina pelo menos acesso, decesso, que defina o que vai fazer, o que não vai fazer, para o povo ter uma solução. Digo assim, quando eles querem mudar um retorno, eles mudam. O retorno do CERN, onde tinha uma visibilidade boa, eles mudaram para onde se deu vários acidentes, né? Acidente com morte. Então, seriam essas minhas palavras. O Lucas quer... Ainda em discussão sobre esse problema, presidente, quando tivemos lá, fomos informados e ficou muito bem claro que eles não fazem exceções a não ser vindo do DENIT. Então, temos que interferir de cima para baixo, lá em Brasília, com os nossos deputados, porque o contrato deles com o DENIT é objetivo, é dar segurança aos usuários de longa distância. Então, eles são preocupados, a preocupação deles é voltada para aquele cidadão que pega a rodovia e vai para São Paulo, vai para Santa Catarina, e todos os acessos que eles acharem que pode interferir na segurança do usuário da rodovia, eles fecham. Então, esse é o contrato que eles têm com o DENIT e a empresa não vai interferir, nós não vamos conseguir nada com eles, a não ser o caminho de Brasília. Então, isso são minhas palavras, presidente, que foi o que nós ouvimos lá aquele dia, né? Até teve uma reunião que nós fomos lá no começo, que eles falaram que ou eles oneravam no preço do pedágio, ou um deputado arrumava uma emenda. Aí, depois dessa última, eles falaram que só se for uma emenda de deputado, porque não é justo ele não ir lá no pedágio, o cara vir lá do Rio Grande e pagar o preço do pedágio porque eles fecharam aqui, entende? Então, a única saída é procurar um deputado para trazer uma emenda e fazer trincheira, porque não tem outra saída. Deixaram claro para a gente que, nas margens da rodovia, os acessos e seria ali, como posso dizer, as vias paralelas que não são da margem da rodovia, a responsabilidade é totalmente dos municípios e que eles não têm a responsabilidade de cuidar, de fazer manutenção ou coisa parecida. Aproveitar a deixa, senhor presidente, agradecer aqui a presença do nosso suplente, Artêmio. Muito obrigado pela presença, nosso suplente da coligação. Não tinha te visto hoje aqui, até hoje aqui na sessão, então, muito obrigado pela presença. Ok. Então, agradecer a presença de todos, a presença da Geisa, parabenizar a família pela
pela nomeação da rua lá da estrada. E, no mais, desejar uma boa noite a todos, que Deus nos abençoe. Declaro encerrada a sessão e convido os novos vereadores e as pessoas presentes para a próxima sessão ordinária, que será realizada no dia 15 de 4/2019, no horário regimental das 17h30. Boa noite.